Olá pessoal, seja bem-vindo à nossa primeira aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Zé Didi, este é o canal Português com ZD e hoje vamos falar sobre o sujeito e o predicado. Mas antes de começar a nossa aula, eu peço a você que se inscreva no nosso canal, deixe seu like e compartilhe esse conteúdo para que possa alcançar muito mais pessoas. Sem mais enrolação, vamos para a nossa aula. Primeiramente, vamos conhecer o que é uma oração. A oração é toda frase, todo enunciado caracterizada pela presença de um verbo. Em outras palavras, se houver um verbo na frase, nós estamos diante de uma oração. Observe aqui este exemplo. Ele joga futebol. Aqui nós temos uma frase, nós temos o enunciado, porque tem um sentido completo, e é também uma oração pelo fato de haver a presença do verbo, que é o verbo jogar. O mesmo acontece nesta outra frase. A professora chegou cedo na sala de aula. Cadê o verbo chegar? Chegou. Então, se há o verbo, nós estamos diante de uma oração. Agora que você já sabe o que é a oração, quais as suas características, vamos conhecer o sujeito e o predicado. O sujeito e o predicado são os dois termos essenciais da oração. Em outras palavras, normalmente a oração vem constituída pelo sujeito e pelo predicado. Embora vai haver casos em que a oração é sem sujeito. Observe este exemplo. Os alunos fixaram os cartazes na parede. O que é que eu faço para encontrar o sujeito? Primeiramente, eu vou identificar o verbo. Quem é o verbo? Fixaram. Agora eu faço uma pergunta para o verbo. Qual é a pergunta? Quem? Então vamos lá. Quem fixaram os cartazes na parede? E automaticamente nós temos os alunos, que é o sujeito. Encontramos o sujeito. Veja esse outro exemplo. O velocista venceu a maratona. Faça a pergunta para o verbo. Quem é o verbo? Venceu. Vamos lá. Quem venceu a maratona? E nós estamos diante do sujeito, que é o velocista. O sujeito ele pode vir formado por uma ou mais palavras. Quando o sujeito é formado por mais de uma palavra, nós temos as palavras secundárias e a palavra principal. Essa palavra principal é denominada de núcleo do sujeito. O que vem ser o núcleo do sujeito? É o termo de maior importância dentro do sujeito. Observe estes exemplos. Aquela menina linda de fita vermelha na cabeça toca piano. Quem é o sujeito? Aquela menina linda de fita vermelha na cabeça. Quem é o núcleo do sujeito? Somente a palavra menina. Veja esse outro exemplo. As belas modelos do Brasil encantam o mundo. Quem é o sujeito? As belas modelos do Brasil. Quem é o núcleo? Somente a palavra modelos. O sujeito pode estar localizado em três posições: no início da oração, no meio ou no final da oração. Observe o exemplo de sujeito no início da oração. Os homens trabalhavam voluntariamente. Cadê o sujeito? Os homens. Quando ele está no meio, voluntariamente os homens trabalhavam. Quando ele se encontra no final, voluntariamente trabalhavam os homens. Observe que para eu poder encontrar o sujeito, eu vou fazer a pergunta para o verbo. Qual é o verbo? Trabalhavam. Então, quem trabalhavam? Os homens. Tanto ele pode estar no início, no meio, no final da frase. Nós podemos encontrar o sujeito, identificando o verbo e fazendo a pergunta para ele. Agora que você já sabe o que é uma frase, o que é uma oração, as características da oração, o que é o sujeito, vamos para outra parte da oração, que é o predicado. Então, o que vem ser o predicado? O predicado, segundo alguns gramáticos, é tudo aquilo que se declara sobre o sujeito. Em outras palavras, o que não é sujeito vem ser o predicado. Então, observe este exemplo. Aquela fábrica produz peças de diversos tipos. Quem é o sujeito? Aquela fábrica. E quem é o predicado? Produz peças de diversos tipos. Observe mais uma vez, o que não é sujeito é o predicado. Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Eu espero que tenha feito sentido para você. Eu espero que você tenha gostado. Se fez sentido, se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça de compartilhar com seus amigos. E inscreva-se também no nosso canal, porque esse canal vai crescer muito mais e você só tem a ganhar com isso. Muito obrigado e até a próxima aula.